Olá, como vão, amigos? Tudo bem? Eu sou o documentalista. E a pessoa que está na minha frente... Vocês não esperavam por isso. Bom, talvez pelo título do vídeo, mas eu sei que muitos de vocês o conhecem. Eu sei que se vocês são fãs de todo o fenômeno ufológico, esta entrevista vocês vão gostar. Senhoras e senhores, com vocês o senhor... Johanna, você está... Obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com você e um abraço a todos que nos assistem. Nome, o prazer é meu. Na verdade, muito obrigado por me receber na sua casa, estamos na sua casa, por me emprestar suas instalações tão preciosas. E bom, então, quero falar com você sobre um assunto atual que certamente muitos de vocês conhecem e têm a tentação e querem que eu pergunte para a Johanna. E se trata do... 3 e... Um super tema que se tornou viral. Um tema que está chamando muita atenção. Um tema que precisamos fazer. Uma reflexão muito profunda. E vou te explicar por quê. Ok, bom, esse é um cometa interestelar. Um cometa que dizem ter 10 bilhões de anos. Para termos uma ideia, nosso sistema solar tem 4.750, 4.750, 4.600 milhões de anos. O dobro. Praticamente o dobro. E essa coisa já estava vagando por aí no espaço sideral. E agora está se aproximando, chegou muito perto do nosso sistema solar. E é um cometa alongado. É um cometa que os cientistas detectaram que sempre os cometas, quando já estão perto de um Sol, pois vai gerando, tem a cabeça do cometa e vai formando uma cauda, um rabo. A questão aqui é que detectaram que na cabeça desse cometa apareceu uma cauda na frente. Algo que nunca tinha sido registrado na história dos cometas. Ou seja, é uma anomalia e é um cometa anômalo em todos os sentidos. Desde a forma alongada até essa cauda que apareceu na frente da cabeça do cometa. Entre muitas outras circunstâncias que os cientistas não entendem o porquê está agindo assim. Isso chamou muita atenção. A isso devemos acrescentar as declarações de um cientista de Harvard, Ávila F., que afirma que não se trataria de um cometa comum, mas sim de uma estrutura artificial que estaria se aproximando da Terra, ou seja, extraterrestres usando tecnologia para chegar ao nosso mundo e talvez estabelecer um contato conosco. Em resumo, esse último ponto que mencionei tem ganhado destaque mundialmente. Que seriam extraterrestres que estão se aproximando, que seria uma civilização não humana que entraria em contato conosco nas próximas semanas. É por isso que isso chamou a atenção, por isso vemos tanto conteúdo na internet, por causa dessas declarações. Os cientistas, por sua vez, dizem, não, espera aí, não é assim e você está inventando tudo. É praticamente o que a NASA disse imediatamente, disse. Não é um cometa comum, como qualquer outro, ele aparece nos confins do universo, então não há nenhuma anomalia. Que precisa ser estudado, sim, que precisa ser analisado, sim, principalmente esse comportamento anômalo que o cometa está apresentando em linhas gerais, é isso, esse é o cometa. Não te passei o panorama dos cientistas nem o que está sendo dito. Mas acho que aqui é preciso fazer um alerta e vou te dizer por quê, porque... A reflexão que você me comentava, se... É uma reflexão. Em 1997... aproximou-se como um cometa comum e normal, como qualquer outro. O cometa El-Boba era um cometa que chamou a atenção. Porque a partir das 5h30, 6 da tarde, dependendo de onde você estivesse no mundo, ele aparecia e você podia vê-lo a olho nu, veja, o cometa. Chegou o momento em que já não nos surpreendia, porque todos os dias, todas as tardes, nós o... Vejo, virou algo normal, normalizamos. Mas era um cometa que sabíamos que ia ficar um tempo ali e depois ia desaparecer. A gente via, sei lá, 20 ou 30 minutos dava para perceber que ele estava lá. Eu vi. Eu também vi, eu lembro que vi, sim, exato. Todos viam que ele estava lá. Bom, nos Estados Unidos, vamos comparar o que ocorreu em 1997 e o que acontece em 2025.
aparece um cientista, um astrônomo, em um programa de rádio anunciando que atrás do cometa vinha uma nave extraterrestre. Imediatamente foi um escândalo forte e tremendo em toda a União Americana e de repente para todo o mundo. Porque imagina só, uma nave extraterrestre estava se escondendo na cauda de um cometa e que isso ia provocar um problema tremendo. Porque diziam, olha só, diziam que íamos fazer contato, que agora sim conheceríamos os extraterrestres e que a nave estava vindo direto para o nosso planeta. Chamou atenção e muita gente ficou com medo. E isso serviu para que uma pessoa que ouviu entre os milhões de pessoas que escutavam esse programa do Costa nos Estados Unidos, decidisse avisar seu grupo, seus colegas e dissesse: olha, está vindo uma nave extraterrestre. E o líder desse grupo, que depois ficou conhecido como Heaven's Gate, 39 pessoas que cometeram suicídio no Rancho Santa Fé, Califórnia, Estados Unidos da América, porque, segundo eles, era o sinal no céu de que precisavam partir deste mundo, deixar seus recipientes, seus corpos, deixá-los para trás. E no momento em que estivesse mais próximo da Terra, eles tirariam a própria vida. Eles automaticamente embarcariam na nave rumo ao paraíso terrestre. De forma geral, claro, mas isso pode acontecer nos próximos dias. Se repetir, a história. Em 2025, temos um cientista afirmando que se trata de uma nave extraterrestre. E vemos na Terra que vários grupos de pessoas relatam receber mensagens dos extraterrestres. Eles estão se reunindo, se preparando para ver de que maneira vão receber os extraterrestres, e outros ainda para ver de que forma precisamos nos defender dos extraterrestres que estão chegando. Você diz, isso é louco. Se eu falasse para minha comunidade sobre o fenômeno de 3 e Atlas, que basicamente existem 3 possibilidades, mas na verdade são infinitas. Mas as de maior probabilidade são: primeiro, que seja um cometa anômalo e passe direto, não aconteça nada. Segundo, que seja um cometa que se traz tecnologia e que possamos fazer contato. Mas esse contato seja bom? Ou podem ser maus, aí não saberíamos? Claro, com certeza. E você? Você, o que acha? Se eles são uma civilização, vamos supor que 3 e Atlas estará lá com eles, tecnologia e vida extraterrestre. Você acredita? O que você acha mais provável? Um tipo de civilização benigna ou um tipo de civilização maligna? Olha, em primeiro lugar, teríamos que determinar que isso seja uma nave. Em segundo lugar, que venham seres. E supondo que realmente fosse uma nave e viessem seres. Não podemos e não temos elementos para determinar se são bons ou maus. Não existem esses elementos. Me chama muito a atenção que existam contatados, que são essas pessoas que estão em comunicação direta com supostos seres extraterrestres. Alguns afirmam que eles vêm com boas intenções e querem nos ajudar. Dizem que é para que possamos alcançar outros níveis de consciência. E a outra vertente que existe, que seriam seres extraterrestres malignos, que vêm para nos escravizar, que vêm para nos fazer mal, nos causar dano. Mas não podemos, não temos agora. Eu não considero que uma civilização extraterrestre precise se disfarçar de um cometa para chegar ao nosso planeta. Se diariamente, no mundo todo, pessoas recebem mensagens dizendo que eles já estão aqui e há avistamentos de OVNIs, e isso ocorre há séculos. Então por que teríamos que esperar que eles se apresentem assim, de uma maneira majestosa, de forma tremenda, por meio de um cometa e fazendo tanto barulho assim? Não, eles não são assim. Normalmente, sempre agem discretamente. Normalmente são entidades que querem que sim. Fomentar a conscientização entre nós de que eles existem, mas não de uma forma tão espetacular. Só falta soltar fogos de artifício, é isso. Mas não, eu não acho que o cometa 313 e Atlas tragam uma civilização. Não acredito nisso. E em poucos dias, esse cometa, como já anunciaram os cientistas e as agências espaciais, em algumas semanas vai passar de raspão e irá embora novamente. Vai para os confins do universo. E ponto final.
A questão é, o que vai acontecer com aqueles? Aqueles que afirmaram que dava para ver que era uma nave extraterrestre e que dentro vinham os extraterrestres e mais ainda que já estavam enviando mensagens. Todas essas pessoas ficam. Claro, ou seja, a especulação sempre existe com qualquer tipo de evento desse tipo, né? Por exemplo, também foi feita uma previsão pela Madame Blavatsky antes de morrer, e ela disse que a humanidade teria contato por volta dessas datas. Isso mesmo, sim. E agora, se somarmos isso à maioria das previsões e profecias que foram feitas ao longo da história, também vamos encontrar. Esse é o ponto que você acabou de mencionar, que faz referência ao fato de que, nesses tempos, o ser humano estaria diante de seus irmãos das estrelas. Claro, em séculos anteriores eles não iam dizer extraterrestres, porque a palavra em si é a partir dos anos 40, dos anos 50, que começa a ter uma viralidade. Ou foi usada mais pela sociedade em geral, mas naquela época, como eu dizia, não. Pois quando se referiam a um asteroide, uma pedra ardente, quando se referiam a seres ou habitantes de outros planetas, é isso, habitantes de outros mundos, habitantes das estrelas. E se juntarmos já a maioria das profecias que existem para os nossos tempos, algumas falam sobre a queda de um grande asteroide na região do Mar do Caribe, e duas do contato ou do conhecimento dos habitantes das estrelas. Seres como nós, mas que habitam lá no céu e que estão muito longe. É muito curioso, porque quando você já junta isso, as profecias dadas por diversos videntes ao longo da história, com as profecias dadas pelos seres extraterrestres, através dos contatados. Realmente é alucinante o que nos espera, um contato cara a cara com eles, com os extraterrestres. Mas, além disso, o poder que o ser humano vai ter para alcançar outros níveis de consciência, vibracionais e energéticos como eles, isso é questionado? Se você tivesse a oportunidade de estar cara a cara com um ser de outro planeta, um extraterrestre, e pudesse fazer uma pergunta para ele, o que você perguntaria para Johann? Essa é uma boa pergunta, não sei. E veja que desde 2016 até agora eu me dedico a acompanhar esse tema do contato, me especializei nisso. E realmente não sei se perguntar. Muita gente talvez perguntasse sobre a existência de Deus ou se possuem religião. Como eles se reproduzem? O que estão fazendo aqui? Eu acho que o que eu perguntaria é... talvez como eles visualizam o futuro da humanidade. Está claro que se eles já estão aqui é porque eles resolveram todos os problemas políticos, sociais, culturais e científicos. E do planeta deles, eles vêm aqui até nós. Isso está muito claro para mim. Então, algumas perguntas já ficariam descartadas. Se eles têm tecnologia e sabem do futuro, essa seria a pergunta. Qual é o destino? Ou qual é o futuro da humanidade? Falando como humanidade, não como país ou cidadãos do mar? A maneira? Como planeta, claro, para onde estamos indo? Acho que essa seria a minha pergunta, não sei, mas é complicada, né? Olha, não, claro, por isso estou fazendo essa pergunta para você. Quero convidar as pessoas que estão nos assistindo agora. O que vocês perguntariam primeiro para um extraterrestre se tivessem ele na sua frente? E segundo, o que perguntariam para a Johanna? Deixem essas duas respostas nos comentários. A Johanna vai ler e... ela vai responder. Podem contar com isso. Ei! Johanna, em relação aos extraterrestres, como você acha que são os extraterrestres? Quer dizer, a gente imagina eles com cabeça, mãos, tudo isso, né? Mas também no nosso planeta existem diferentes formas de vida. Os polvos, de repente, os crustáceos, de repente. As aves são formas de vida que são muito diferentes. Diferentes morfologicamente falando de nós, não é? Então, como você imagina que esses seres poderiam ser? Olha, acho que você disse algo fundamental. Os seres serão os extraterrestres, serão completamente de acordo com as necessidades e oportunidades do seu planeta. A que distância eles estão do seu Sol? A gravidade que houver, o tamanho do planeta, questões climáticas de gravidade, etc, etc.
Ou seja, uma adaptação. Adaptação. Aos seus, claro, eu. Como os contatados descrevem isso? Como você e eu, 2 pernas, 2 braços, 2 olhos, cabeça, pele clara, olhos azuis, cabelo loiro, muito bonitos. E agora todo mundo quer entrar em contato com os pleiadianos ou as pleiadianas porque dizem que eles têm corpos perfeitos e são maravilhosos em tudo. Mas é o que eles falam, né? O que dizem outros contatados? Que eles têm a pele azul, que têm certas protuberâncias na cabeça, não chifres, mas protuberâncias. Orelhas muito grandes. Outros afirmam que são orelhas que terminam em ponta, outros dizem que não têm orelhas. Há quem afirme que eles têm 3 metros, 4 metros, e há quem diga que existem de 10 centímetros. Seres extraterrestres de 10 centímetros, imagine. Tem de tudo, todas as cores, tamanhos e formas. Como eu acho que eles são. Assim como você e como eu. É o que penso sobre quem já está entre nós. Veja que no ano passado o Pentágono vazou uma informação para a imprensa, onde foi divulgado um estudo que eles haviam realizado. Com diversos contatados, pesquisadores e com pessoas do governo das áreas de inteligência que estavam acompanhando o tema dos OVNIs e dos supostos extraterrestres. E acontece então que nas conclusões eles afirmavam que eram muito parecidos conosco, mas que não eram extraterrestres, que eram seres que vinham de outras dimensões. E uma área de inteligência dos Estados Unidos estava preocupada porque não sabia de que maneira controlar caso fossem agressivos, caso quisessem fazer algo contra o governo dos Estados Unidos. Você já sabe que eles são paranoicos em proteger e blindar o país para evitar interferências. Mas eles diziam, e de que maneira vamos proteger nosso país se eles vêm de outras dimensões quando a gente nem sabe o que isso implica? Por isso, desde a década de 70, eles contrataram várias universidades e, especificamente, vários pesquisadores da ciência para que pudessem entender. O que é isso de dimensões? E se realmente pudéssemos atravessar uma dimensão? Ou se enquanto gravamos, surgisse uma mão, um braço ou algo sem vermos o corpo inteiro. Ou seja, só o que interessa a essas inteligências que apareça ou vejamos. A partir disso, eles descobriram então que aqueles que dizem ser extraterrestres aparentemente não eram extraterrestres, eram dimensionais. Seres com uma tecnologia superior que podiam manipular as dimensões. E podiam estar aqui, podiam estar na Rússia, podiam estar no Japão, podiam estar no Peru, em questão de segundos. Quem são eles então? Eles convivem aqui? Então não estamos sozinhos? Será que estamos aqui nesta realidade e ao nosso lado? Existem muitas outras realidades, de muitos outros seres que estariam convivendo conosco, ou que nós estaríamos convivendo com eles. Quem são eles? Por isso sempre menciono supostos extraterrestres. Não sabemos quem são. Eles se apresentam para nós e dizem, ah sim, nós viemos de Júpiter, nós viemos das Pleiades, nós viemos de onde você quiser. Como saber se dizem a verdade? Não tem como. E se forem intraterrenos? Como afirma uma das hipóteses, a partir da década de 60, ficou conhecido que os pesquisadores fizeram uma classificação onde diziam, para dar uma resposta ao tema dos OVNIs, que eles têm bases no centro da Terra. A Terra Oca. Exato. Isso se baseia na teoria da Terra Oca e antigas tradições asiáticas? Depois surgiu a ideia de que éramos nós mesmos do futuro, que estávamos voltando ao passado para dar uma solução para problemas que poderíamos enfrentar. Mas não encontramos nenhuma solução. Não, Primeira, Segunda Guerra Mundial e todas as outras guerras que surgiram. E uma delas era a dos seres dimensionais que vinham de outras dimensões. E a última de todas essas classificações era a extraterrestre. Agora, tudo que é estranho ou sem explicação é chamado de extraterrestre. Por quê? Bem, porque não conseguem dar uma explicação. Mas na verdade não sabemos se são extraterrestres ou não. E se eles vierem do centro da Terra? Ou se vierem do futuro? Ou se vierem de outras dimensões? Não há como comprovar isso. Não existe porque ainda não tivemos a oportunidade de sentar com um extraterrestre e interrogá-lo. E falar, conte a verdade, qual o assunto? Isso não acontece.
Claro, tudo é especulação. É isso mesmo, sim. É verdade. Por exemplo, olha, há muitos textos. Você sabe que eu me especializo um pouco mais em temas de Bíblia e mais como sua esposa. É assim mesmo? Mas há algumas, vamos chamar de teorias, em que se diz que realmente não há passado nem futuro, mas que tudo está acontecendo ao mesmo tempo. Mas na verdade é Diferentes? diferentes em dimensões diferentes. E há uma dimensão, um mundo paralelo em que você e eu estamos iguais, aqui tudo igual, mas você está sentado aqui e eu estou sentado lá, mas é a mesma coisa acontecendo. Então, a questão é como se pode passar de um mundo paralelo para o outro? Nós poderíamos, você e eu, incrível, de repente passar a mão aqui e que de repente minha própria mão saísse daqui pelo outro lado. Lá, muito coisa de filme. Caramba, mano. Não, imagina só, claro. Sim, sim. Você acha? Que isso seja possível? Eu acho que sim. Dentro disso. Talvez seja a mecânica quântica ou a física quântica ou no mundo quântico, né? Como você disse, você coloca a mão aqui e de repente ela aparece ali e te cutuca os olhos. Não, não deve ser algo assim. Rouba seu dinheiro? Exatamente, eu acho que sim, mas são desses avanços científicos já muito, muito avançados. Bom, não vamos tão longe. O que está acontecendo com a computação quântica, tudo isso que já está aqui, mas não está aqui. E onde está? Bem, quem sabe? Mas isso gera informação para você. Ou você pode guardar informação nesse algo que ainda não compreendemos, mas que já estaria nesses computadores, não é? Me chama a atenção esse exemplo que você dá das dimensões. Isso, para que fique bem claro para o pessoal que está nos assistindo, é: você tem um rádio ou tem uma televisão? E que em um aparelho você tem muitas frequências. É exatamente o mesmo exemplo que você acabou de dar, onde vão existir muitas realidades em um mesmo lugar, mas cada um na sua frequência. E se você tentar mudar da sua frequência, vai soar estranho? Ou você vai começar a ver estranho, vai começar a ver embaçado? Mas é isso? Mas como nós podemos? O que nos dizem, se recorrermos ao conhecimento antigo, são os xamãs, os videntes, os feiticeiros que podem realmente, através de certas plantas sagradas, através de certos rituais, tocar essa mente de Deus. Mover-se entre dimensões, estar em lugares que não necessariamente de maneira física possam estar, mas que estão no lugar. Eles se deslocam até os lugares e nesses momentos tocam o que você quiser. E acontece o que eles estiverem buscando. E eles ficam sabendo e recebem informações para dar soluções à pessoa que está na frente deles ou às comunidades que precisam encontrar respostas para os problemas que estão vivendo. Ou seja, que realmente o ser humano sabe, tem esse conhecimento de como atravessar essas dimensões. A questão é que durante muito tempo, essa informação ficou restrita a pessoas consideradas loucas, pessoas sem estudo, pessoas que não sabem o que realmente implicam esses temas. Mas quando você percebe que não é apenas um grupo, mas que isso aconteceu ao longo da história, e que não é só no México, mas em todas as culturas do planeta Terra, então o ser humano realmente sabe fazer isso, tem esse conhecimento e já colocou em prática? Isso que você está me contando, Yohanan, me lembra uma história de um xamã grego. Não lembro o nome, não lembro. Aí o pessoal nos comentários vai saber, mas esse xamã grego tinha uns construtores por ali consertando algumas coisas na Grécia. E esse homem viu que havia um ninho de cobras, que esse ninho de cobras ia ser destruído pelos construtores. Ele decidiu pegar as cobras e ele cuidaria das cobras até que toda a construção estivesse terminada e para que elas sobrevivessem, não é? Quer dizer, o cara era bem biólogo mesmo, né? Então ele cuidou das cobras. Depois, com o passar dos dias, as cobrinhas perceberam o que ele tinha feito por elas. E enquanto esse xamã dormia, as cobras entraram até chegar nos ouvidos dele e lamberam suas orelhas. Lamberam as orelhas dele e saíram.
quando esse xamã acordou. Ele podia falar com os animais. Vamos lá. Ele podia falar com os animais, mas ele afirmava que as cobras não tinham lhe ensinado a linguagem dos animais, nem mesmo dos insetos não tinham lhe ensinado. Ele diz que as cobras simplesmente tinham desbloqueado uma parte dele. Porque nós, na verdade, já temos essa capacidade, mas de alguma forma esquecemos. Foi bloqueada? E o que essas serpentes fizeram foi desbloqueá-lo. Ativá-lo. Esse algo, esse dom. Então, esse curandeiro grego, xamã grego, começou a curar pessoas. Começou a falar com animais, ouvia o que diziam, aplicava nas pessoas, curava e ficou famoso. Esqueci o nome, às vezes lido com tantos nomes. Sim, claro, mas aí o pessoal com certeza vai colocar nos comentários. Esse foi um xamã grego. Veja quantas coisas maravilhosas ainda estão presas e bloqueadas na mente humana. Sim. Muito. Você acha que nós seremos capazes, como diz esse filme de onde saiu Morgan Freeman? Você acha que ainda resta algo para desbloquear? Estamos usando 100% da nossa capacidade ou você acha que ainda falta? Não falta muito para nós. Olha, assim como você me deu um exemplo com os gregos, eu vou te dar um exemplo com o tema dos OVNIs e os encontros com eles. Vou falar de forma geral, para não enfatizar em um único caso, mas sim de forma geral. Para que todos entendam o que isso implica, os encontros têm 3 modalidades. O contatado é aquela pessoa que constantemente está recebendo mensagens de seres extraterrestres, aquele que vive o encontro em sua vida. De 1 a 3 vezes vai se deparar com seres que vão lhe dizer que não são deste planeta. Ok, chame como você quiser, mas não são deste planeta. E a terceira são os sequestros ou as chamadas abduções. O sequestro é quando esses seres levam as pessoas contra a sua vontade. Ok, essas são as 3 modalidades que existem até o momento. Nos casos de encontros, a pessoa afirma que não tem interesse. Nada sobre o tema objeto voador não identificado, nada sobre extraterrestres, nada de mistério, nada de paranormal, nada. São totalmente alheios aos nossos temas que nos apaixonam e ao público que nos acompanha. Eles relatam que, em certo momento, encontram um ser totalmente diferente de nós. Seja flutuando, seja vindo andando, seja ficando ao lado ou descendo. De um objeto voador não identificado, ou de uma luz, ou de um disco voador, como você quiser. Quando ela está diante desse ser, algo acontece na mente dela. E se talvez o testemunho não gostasse, no dia seguinte tive muita dificuldade com cálculos matemáticos. Mas assim, depois de viver a experiência, algo se desbloqueou, que melhorou. Você não gostava de música nem tinha tocado um instrumento. No dia seguinte, você começa a tocar e de repente tem um interesse enorme por algum instrumento musical. Pode ser a flauta, pode ser o tambor, pode ser o piano, pode ser o que você quiser e começam a fazer música. Vou te dar um dos que mais me chamou a atenção. Que há pessoas que a partir desses encontros desenvolvem uma habilidade para pintar. Impressionante que eles não sabiam que tinham essa possibilidade, mas tudo despertou a partir desse encontro. E o quarto ponto que eu encontrei de todos os casos que acompanhei. Pessoas que após o encontro iniciam sua cura. As pessoas deixam algo em seu corpo em suas mãos. Os resultados são visíveis em quem precisa de ajuda. É isso que acontece. Algo desperta, algo é liberado em nosso cérebro, que, como você disse, é desbloqueado. E temos acesso a outra realidade, a outros gostos, a outras sensações. E isso aonde nos leva? Isso nos leva a entender que não despertamos 100% da nossa capacidade cerebral da nossa mente. De entender que existe a telepatia, que podemos fazer viagens astrais, que podemos mover objetos com a mente, que podemos fazer uma quantidade impressionante de coisas.
Por isso, na internet, às vezes encontramos vídeos ou de repente aparecem para nós nas redes sociais vídeos de pessoas. Essa pessoa está sendo procurada pela NASA só por fazer isso? Foi algo simples ou engraçado? Mas aí percebemos que algo tão simples pode resolver um problema, mas que a gente sempre complica a nossa própria vida, não é isso? Mas não, eu não acho que usamos 100% da nossa capacidade cerebral. Os cientistas dizem que é tipo 10, 12, outros dizem que é tipo 15%. Eu não sei quanto, mas realmente faz falta pra gente, não é? Eu acho que uma mente superior não deveria usar sua capacidade para destruir os outros, né? Eu acho que não é por aí, né? Claro, concordo totalmente. Eu também acho que não desenvolvemos, desbloqueamos ou potencializamos nosso cérebro em 100%. Já me deparei também com casos parecidos com os que você mencionou, e até mesmo uma simples queda com uma pancada na cabeça pode desbloquear alguma coisa. Sim? Exato. É como se as ideias se mexessem ou se organizassem, Claro, sim, claro. Acontece, ouviu? Sobre o que estávamos falando agora há pouco sobre a Terra Oca, deixa eu te contar uma história. Eu fui há pouco tempo Estive em Guanajuato, tá? Fui lá resolver assuntos um pouco paranormais, ok? Mas depois, já na volta. Fiquei no saguão de um hotel em León, bom, fora do aeroporto de León, que não fica em León, mas perto. E muita gente. Este ficou sabendo que eu estava lá e alguns fãs foram me visitar. Eu os recebi no saguão, conversamos e tudo mais. Claro, mas de repente Alguns deles vieram me contar uma história. Me contaram uma história. E eu quero te contar. Sim, porque tem a ver com a Terra Oca. Em León existe um morro muito emblemático de León, não lembro o nome, esqueci, mas a história é que de repente neste morro existem muitas lendas, tesouros enterrados, fantasmas, luzes, bolas de fogo, etc. Mas de repente uma suma. Pelotão, brigada, um grupo de militares avisou que tinham encontrado uma caverna e que eles tinham que ir até essa caverna. Eles foram enviados, né? Dos altos comandos vão até essa caverna, que está nesse morro que acabaram de achar, né? E precisamos que entrem para explorar, que nos digam o que tem lá dentro. Essa foi a ordem que foi dada, é o que se sabe. Não se sabe quem descobriu a caverna, mas eles foram enviados para lá. O grupo de soldados entra na caverna, eram cerca de 7 soldados, né? E contam que, conforme iam avançando, cada vez menos luz do lado de fora entrava na caverna. Claro, eles levavam lanternas e avançaram centenas de metros. E de repente, os soldados começaram a sentir que alguém ou algo os observava. Eles começaram a sentir medo, um medo talvez irracional ou primitivo, do escuro, do desconhecido. Claustrofobia, saber que você está enterrado sob toneladas e toneladas de terra acima de você. Talvez tenha sido isso. Mas continuaram avançando porque tinham ordens de chegar ao fundo daquela caverna. Não chegaram ao fundo da caverna antes que eles chegassem. Não sei se pouco ou muito antes, mas em algum momento do trajeto, alguns seres com aparência reptiliana, eles os encontram. Eles os submetem. Eles tiram suas armas e os destroem. Eles eram muito fortes. Não tinham armas, mas tinham uma força descomunal. Começaram a lutar algumas metralhadoras e tudo virou caos, tudo era escuridão e flashes de luz.
retirada, eles correm e começam a pegá-los. Sabemos disso porque um dos 7 soldados sobreviveu, conseguiu sair da caverna e contou tudo isso que estou te dizendo. Quando esse soldado começou a contar tudo, ele tinha uma cara de terror total. As autoridades militares mandaram guardar a caverna. Há militares do lado de fora da caverna, guardando a caverna. Pegaram o depoimento desse soldado no dia seguinte. Renunciou ao exército. Ele não quis mais saber de nada. Não quis mais saber de nada. E eu estou procurando por ele. Tem gente que me disse que eu o conheço. Vamos conseguir o número dele, vamos ver o que acontece. Mas o que você acha dos reptilianos? Que olha, isso são dessas histórias alucinantes. Histórias que vamos encontrar não só lá em Guanajuato, mas em muitas partes do mundo. De seres que por sua aparência nos dão medo, seres que por sua aparência têm estado envolvidos diretamente com a espécie humana há séculos. Muito se tornou moda nos últimos anos que os atores, atrizes ou cantores mais importantes em nível mundial, mas aqueles que sempre fazem muito sucesso. É um reptiliano disfarçado de humano, não é? Dizem que a realeza britânica também faz parte dos reptilianos. Mas olhe além disso, porque às vezes, se você fica assim meio na dúvida, vai que talvez seja mesmo. Ele faz sucesso porque é reptiliano ou está sendo protegido por esses seres? Eu não sei e não acredito nisso, mas o que posso te dizer é que diversas culturas, na África, na Ásia, América do Norte, América Central, América do Sul, Oceania e no mundo todo, há referência a seres assim, com 2 mãos, 2 braços, aparência de lagarto, mas corpulentos. E que conviveram com os seres humanos. Mas isso sim, muito sábios. Seres muito sábios, seres que entregavam o conhecimento ao ser humano. E você diz, mas como? E todos fazem referência? Ou que viviam em lagoas, ou em rios, ou em cavernas. Sempre há referência a esses 3. Não no mar não. Cavernas, rios e lagoas. Seres que tinham um conhecimento que entregavam ao ser humano para que ele fosse melhor como humano e tivesse o mínimo indispensável para que sua civilização avançasse. Mas, acima de tudo, para que quando houvesse problemas nessas comunidades, nessas populações, pudessem sair imediatamente de todos esses problemas. E sempre estiveram ao nosso lado. Lendas que até hoje, assim como você, contou esta. Eu tenho casos no estado do México, casos no estado de Michoacán, onde há histórias de como esses seres aparecem, mas sempre para ajudar. E você diz que curioso vermos que desde 3, 4 séculos atrás, as lendas fazem referência a esses seres. Mas as lendas também fazem referência de que havia 2 lados ou há 2 lados. Os bons que ajudam, esses que eu descrevi, e aqueles que são maus, os que sempre vão te prejudicar, quem sempre espera você errar para logo causar algum dano. Sempre. A maioria dessas lendas faz referência a que levavam as crianças, assim como as clássicas histórias das bruxas. Que os pais se descuidam e de repente o filho some, como faziam esses seres lagartoides. Agora vamos para os tempos recentes. O que dizem essas desclassificações que os Estados Unidos fizeram nessas conferências com os legisladores da União Americana, que está fazendo lobby neste momento, para ver se abrem ou não todos os arquivos que os Estados Unidos têm sobre o tema dos OVNIs e dos extraterrestres? Há um relatório da área de inteligência da União Americana que relata que, através das investigações que fizeram, desde a década de 60 até os dias atuais, encontraram uma raça de seres com forma de gato ou de felinos.
Isso de maneira oficial em documentos oficiais. Ou seja, não é coisa de um maluco, de um contatado, de alguém assim. Não. Mas sim pessoas que investigaram, que acompanharam e que chegaram a conclusões. Agora sabemos disso graças ao testemunho da inteligência. Mencionam seres como felinos, seres muito parecidos com insetos. As mantis. Você vê que as mantis são assim, todas verdes, e têm as mãos assim, ou fazem as mãos assim, ou os bracinhos. Havia alguns seres que eram muito parecidos com a gente, que eram os que mais preocupavam eles, mas também havia os seres reptilianos? Você diz se isso ocorreu há 3 ou 4 séculos. Se relatam isso, é porque sabem que esses seres ainda existem. E se for uma civilização que tem existido paralelamente ao nosso mundo, que habita nas entranhas do nosso planeta? É aí que eles vivem, é aí que eles têm suas coisas. Não posso dizer que são bases, não, porque não seriam bases. Seria o habitat deles, o normal para eles. E é aí que vivem, se reproduzem e se escondem. Um conhecimento muito antigo. Mas então já está inscrito nesses relatórios de inteligência dos Estados Unidos? E que eles se preocupam com esses 4 seres que eu mencionei. Os felinos, os mantis, os muito parecidos com os humanos e os reptiloides. Então eles sabem exatamente onde esses seres vivem? E por que sempre há referências a essas entidades? Por que sempre dizem que eles têm mais conhecimento e inteligência que os humanos? Então, esse tipo de história é verdadeira? Eu não posso duvidar delas. Bom, eu até duvido. Mas também fica muito claro para mim que há muitas referências em nível planetário. Ou seja, você acha que a probabilidade é alta? Sim, com certeza, com todas as lendas, ainda mais. E se considerarmos os relatos da inteligência dos Estados Unidos da América, por que eles mentiriam? Além disso, quem fala sobre esses temas está sob juramento. Ou seja, não é alguém que o governo manda mentir, pois se descobrem a mentira, você destrói tudo, inclusive sua carreira militar ou na inteligência. E são pessoas que não vão brincar com esse tipo de declaração. Não são pessoas que justamente por isso são convocadas. Porque sabem que têm os elementos éticos para poder dizer a verdade sobre o que está acontecendo dentro do governo dos Estados Unidos. Em relação a esses temas, mas há referências, há muitas referências a esses seres. E eu acho que, à medida que formos conscientizando as pessoas de que os reptilianos não são aqueles que querem ficar com o nosso planeta, não são eles que dão ordens aos presidentes de vários países para dizer o que devem ou não fazer, esses não são os reptilianos, são esses seres, uma civilização que veio de forma paralela aos seres humanos. Agora, o que eu não entendo é se os Estados Unidos têm esse conhecimento. Por que as universidades não se envolveram? Como sempre, poucos percebem, especialmente autoridades universitárias e o governo. Todos sabem que existem, mas não investigam. Ou será acaso que já investigaram e não querem nos contar o que encontraram? Acho que isso é o mais provável. Eu também concordo com você. É isso. Eles estão lá e sempre estiveram. Olha isso que você está dizendo de sempre. Eles estiveram ou estiveram paralelos, etc. Eu estava lendo uma teoria recentemente sobre o ser humano como espécie. Está cientificamente comprovado que ele tem cerca de 200 mil anos de existência como Homo sapiens. Ok, temos 200 mil anos de existência. Antes disso, não podíamos nos considerar como sapiens, ok? Era algo, um ancestral, né? Quando você volta no tempo, ele avança. Como que, voltando mais, vamos retrocedendo na evolução do ser humano? Que isso está comprovado cientificamente, ou seja, geneticamente, se viemos de lá e tudo mais. Mas só temos 200 mil anos de existência, digo, parece muito. Mas na verdade é pouco, mas... É pouco? Agora você sabe qual espécie? Com esses 200 mil anos que temos de existência, adquirimos, desenvolvemos civilizações e um monte de coisas. É isso mesmo. Quem tem mais? Tiveram mais tempo? Os dinossauros? Se nós vivemos 200 mil anos, eles viveram milhões.
Então quem nos diz que algum tipo de dinossauro não poderia ter desenvolvido a inteligência que desenvolvemos? Claro, e Que é melhor, esses seres reptilianos vieram de lá, que se refugiaram debaixo da terra para se proteger dos dinossauros maiores e mais poderosos, e seguiram esse estilo de vida. O que você acha dessa teoria? que sim, pode ser isso, pode ser isso. Os estudos mais recentes de cientistas muito renomados mencionariam que houve ao menos uma ou duas linhagens de dinossauros inteligentes com capacidade intelectual muito alta, que aí equiparam ao ser humano. Então estamos dizendo que, infelizmente, com o ocorrido com o asteroide ou meteorito que colidiu em Chicxulub, e que com isso veio o desaparecimento dos grandes sáurios ou dos dinossauros. Então percebemos que ali se perdeu muito desse conhecimento. Mas vamos pensar, e se na verdade os dinossauros em algum momento tiveram uma capacidade de ser? Você acha que Essa teoria? Porque se realmente aconteceu. Muitos deles foram para o interior da Terra. Por quê? Porque quando esse objeto celeste atinge o nosso mundo, levanta-se uma poeira. Em segundos, essa poeira cobriu a Terra totalmente e em minutos o planeta sua temperatura? começou a cair. Seria então essa uma explicação? E só isso? Por que há tantos mamutes e tantos animais que ficaram congelados e que agora estão sendo encontrados inteiros e que não foram tocados por nada? Inclusive ainda com comida no estômago e na parte do esôfago. Será isso? Não sei, mas que foi e aconteceu em questão de segundos. Sim, por essa quantidade de animais que estão encontrando, que para nós já são animais pré-históricos. São animais que têm aí não sei quantos milhares de anos. Mas e se a gente voltar no tempo? Eles tinham uma cadeia, como você bem mencionou, de milhões de anos. Eles eram praticamente os que governavam o planeta. E se existissem seres inteligentes? E se refugiaram no interior? E se ainda estão lá? Agora, com isso que você mencionou, me vem à mente algo de um romance iniciático do final do século XIX, A Raça Futura. Nesse romance iniciático, falava-se de uma civilização que vivia no interior da Terra. Que nesse mundo, em vez de haver lâmpadas brancas ou amarelas, como as que nossa civilização usa, havia uma tonalidade esverdeada que te permitia ver tudo, tudo. Se você estivesse na superfície da Terra, no momento em que acessasse esses mundos intraterrenos, ela emitia. Não sabiam se era pedra, o chão, o teto, mas eram grandes cavidades, enormes cavernas que abrigavam toda uma civilização, como uma Espécie de bioluminescência. Exato, algo assim, mas que já estando lá dentro você podia ver sem problema algum. Tudo você podia ver. E eles afirmavam que esses seres tinham uma energia como se fosse uma espécie de varinha, muito antes de aparecer Harry Potter e tudo isso. Falo do século XIX, ok? Eles tinham uma espécie de varinhas, e com essas varinhas podiam manipular a terra, podiam manipular as pedras. E você podia construir. Com certas informações que você dava para essa varinha, podia modificar a matéria. Essa força, abril desses seres intraterrenos, foi o que Adolf Hitler procurou durante muitos anos. E isso que era chamado de Nenerve, essa instituição governamental do Partido Nazista ou da Alemanha nazista, que estava por trás do Santo Graal, da lança de Longino e de todas as relíquias sagradas que estiveram próximas ou em contato com Cristo. Também perpetuaram muitas lendas, incluindo a Força Abril, porque eles afirmavam que quem conseguisse controlar essa força que abriu, controlaria completamente o planeta. E o que tem, ou em que momento isso fica ligado com o mundo, com a questão dos reptilianos? A questão é, será que realmente houve uma civilização no interior da Terra? E se realmente havia uma tonalidade esverdeada?
Diversas lendas mencionam seres de pele verde saindo de cavernas ou grandes fendas. Não necessariamente os seres reptilianos precisam ser um lagarto em pé, não teria que ser isso, mas sim seres humanoides, ou seja, 2 braços, 2 pernas, uma cabeça, mas com a pele esverdeada. E isso encontramos em muitas histórias, em muitos países, em diversos momentos da história humana. Então estaríamos em condições de considerar que esses seres reptilianos não são, repito, um lagarto em pé, mas sim seres com a pele em um tom esverdeado? Claro que pode ser possível, já que, por exemplo, a cor da nossa pele é dada pelo sol. Exatamente. Quanto menos sol você toma, mais branco fica, certo? Sim. Sim, totalmente pálido. Aham. Mas pode até ser. O ser humano não pode viver sem pegar sol. É mesmo? Sim, porque é uma vitamina à parte. Aham. A vitamina D. A vitamina D se decompõe com os raios ultravioleta do sol. Tem que pegar sol. Então, o que aconteceria se de repente faltasse essa vitamina D que o sol nos dá? Se a melatonina não segue seu processo adequado e a pigmentação da pele então não acontece da maneira correta. Talvez pudesse assumir outra cor? Claro, com certeza. Agora, Ok. características e quais qualidades teria essa luminescência esverdeada que permite? Porque a lenda ou esse romance faz referência que há plantas e que as plantas estão completamente verdes. Aham, é o processo da fotossíntese. Elas conseguem fazer isso no interior da Terra. Aham. Mas tudo isso é graças àquela luminescência que é produzida por uma espécie de solzinho que estaria no interior e no meio dessas grandes cavidades. Então estaríamos falando que é uma tecnologia que alguém criou, que alguém processou e que faz essas funções, tanto na pele quanto nas plantas. Ou seja, praticamente o que você está me dizendo é que sabe? Temos as lâmpadas de raios ultravioleta exatamente, que usamos para ter plantas em ambientes internos. Talvez eles possam ter desenvolvido um tipo de sol pequenininho. É isso mesmo. A China está experimentando com esses sóis, para que à noite haja esse, luz para os cidadãos. Por que não pensar que no passado civilizações foram para o interior da Terra? Também já conheciam essa informação, que tinham essa tecnologia? Eu acho que não devemos descartar nada. Porque principalmente quando as lendas nos falam dessas luminescências, bom, no México, quantas vezes? Especialmente na noite de São João, dizem, é que aparece uma luz esverdeada, é que aparece uma luz amarela, é que aparece uma luz vermelha. E você pensa, bom, e essa luz? Como isso acontece? O que é? Algum tipo de gás? Algum mineral que está ali perto, que está no interior? Ou será que são realmente esses indícios de realidade, desses mundos intraterrenos? Não podemos descartar nenhuma possibilidade. Não, as possibilidades são infinitas. Energia termotérmica, por meio da lava, dos vulcões e tudo isso. É que é alucinante. Isso é para outro capítulo. É que já quando você começa a pensar em tudo, poxa, é tremendo. Sim. Não. Teríamos material para muito tempo. É isso mesmo, sim. Mas olha, já para encerrar esse comentário, o que a Abril fazia com a força? É uma energia que garante esse romance iniciático do final do século XIX. Quem a possui ou conhece seu funcionamento tem acesso a tudo o que desejar. Por isso, a modificação que pode fazer na matéria. E que curioso que Hitler e seu círculo mais próximo, que dizem que eram esotéricos, bruxos, ocultistas muito elevados, com um conhecimento muito avançado, estivessem por trás disso. E que investiram grandes quantidades de dinheiro para poder encontrar essa informação. Ainda bem que não encontraram, senão tudo seria diferente e nem gravaríamos isso. Eles sabiam de algo, sabiam de alguma coisa, e por isso começaram a investigar. Isso mesmo, com certeza, as referências estão aí. Muito do conhecimento iniciático do século XIX, que é preciso lembrar que é o século, eu acho. Mais importante, sobre a alquimia, sobre esses conhecimentos proibidos, o espiritismo, o contato com essas outras realidades. É sobre isso que muito ainda falamos até hoje. São temas que geraram muito interesse. E eu acredito que à medida que as pessoas forem conhecendo, investigando, estudando esses fenômenos ou esses acontecimentos,
Tenho certeza de que vamos encontrar muita informação impressionante que podemos utilizar no futuro. Com certeza. Concordo totalmente e espero que tenhamos essa oportunidade nesta vida. Ei, Yohanan, para finalizar, a última pergunta. Me diga, qual que é o seu tipo... Extraterrestre favorito qual? Qual o seu... De extraterrestre? Acho que seriam esses, porque estão constantemente ajudando o ser humano. E vou te dar um exemplo. A partir de fevereiro de 2019, fui convidado para abrir a rota turística da Zona do Silêncio. Pelo lado de Coahuila, sempre entramos pelo município de Francisco I. Madero, no estado de Coahuila. Eu comecei a ouvir os moradores locais. Apesar dos grandes desertos, ainda há pessoas que vivem neles. Então eles me dizem que às vezes vêm quando tem problemas, que acabou a gasolina, a água ou que tem algum problema. Aparecem alguns indivíduos adultos com barba longa e branca, vestidos com túnicas brancas. E que esses seres os ajudam e resolvem os problemas que eles têm naquele momento. Esses seres quem são? Se formos às tradições antigas da Ásia, eles fazem referência a seres vestidos de branco, com túnicas brancas, com um tipo de calçado, como se fossem sandálias. Mas esse calçado, quando as pessoas olham para os pés deles, não está tocando o chão? Estaria um pouco separado do chão, mas eles simulam que estão caminhando, imagino eu, para que a gente não fique com medo ou não se assuste, claro. E que são histórias que se repetem no deserto, que se repetem na Zona do Silêncio, e que até hoje... Tem pessoas que te dizem, tive um problema. Meu carro parou no meio do nada e de repente, do nada, apareceu um senhor e me disse por onde eu tinha que ir. Jornalistas e pesquisadores do tema dos OVNIs da década de 70, quando eles entravam na Zona do Silêncio e não tinham um guia e estavam perdidos, e começavam a dar voltas em torno do mesmo morro. De repente, ao lado do morro, apareciam um ou dois desses personagens. O que eles estão fazendo? Quem são eles? Onde eles vivem? Não sabemos, mas as histórias existem desde a década de 70. Se você conversar com os moradores, dirão, foi há pouco tempo. Na semana passada, vimos um desses seres vestidos de branco. Às vezes, eles veem esses seres pegando pedras e plantas. Ou parece que eles estão pegando os insetos do deserto, que eles colocam em umas plataformas brancas que não podem entrar no deserto. Quando levamos turistas, quando vamos acampar, não colocamos as caminhonetes lá dentro. Porque você chega, coloca a caminhonete, talvez caminhonetes para 24 pessoas ou 17 pessoas, e depois de meia hora já começa a afundar. Não, o solo não é estável, né? Começam a afundar. Se a caminhonete chegar até a metade dos pneus, será um grande problema. Não dá, por causa do tipo de areia que tem no deserto. Como você pode explicar, então, que os moradores locais digam isso? É que havia tipo um reboque, uma carroceria de caminhão que era só a plataforma dessa carroceria. Eles colocavam pedras como se estivessem plantando mudinhas? Como assim? Quem são eles? Estão fazendo estudo? Para mim, está claro que sim. Que esses seres vestidos de branco estão atentos às comunidades para que não falte nada para elas. Mas isso sim, em algumas ocasiões. Em algumas noites, esses seres vestidos de branco se aproximam das casas para pedir água. E as pessoas os conhecem como os sedentos. O que é isso? Se eles os virem durante o dia, são pessoas adultas, sempre homens, nunca mulheres. Se os virem à noite, são jovens, vestidos de branco ou com aquela túnica branca, corpulentos, como se fizessem muito exercício, e falam com eles em espanhol, pedindo água, um copo de água, e o povo do interior do deserto sabe que não pode negar o copo de água porque sabem quem são. Quem vai ajudá-los caso precisem de algo, precisem de uma ajuda. Mas as histórias mencionam que, se os veem de madrugada, são crianças.
Crianças entre 10 e 12 anos e podem ser meninos, homens, ou podem ser meninas, mulheres. Diante do que estamos? Diante de uma civilização que habita o interior. Talvez, se voltarmos àquela teoria dos mundos subterrâneos, estamos então voltando à ideia de que existe uma base. Que eles vivem no interior do deserto? Que encontraram? Grandes cavernas? Disso que temos falado, e que a civilização deles está lá embaixo e que de repente eles sobem? Para alguma coisa. Para buscar alguma coisa? Para buscar talvez algum elemento que sirva para eles, para algo da civilização deles. Não sei, mas é isso que mencionei, da Zona do Silêncio, em Durango. Encontramos isso na selva da América do Sul. Seres de branco que surgem de repente, quando as pessoas se perdiam no meio do nada, ou no meio de toda aquela vegetação, na selva. E dizem a elas, siga por aqui, por ali, pegue este caminho ou fique e não se mova. Amanhã, ao nascer do sol, você começará a caminhar para lá. Você diz que curioso que apareçam no deserto, que apareçam na selva. E o mais impressionante é que esses seres, com as mesmas características, foram avistados nas altas montanhas. Sem nenhum tipo de proteção para as temperaturas que existem nesses lugares, mas que também não têm nenhuma proteção quando estão em temperaturas acima dos 42 graus. No deserto ou em lugares tão úmidos como na selva, eles também não trazem nenhum tipo de proteção. E parece que os insetos não os tocam, que nem sequer percebem os insetos que estão por ali. Esses seres aí seriam então seres que estão aí nos ajudando. Fica muito claro para mim, em todo momento eles estão atentos a nós. Seres que, às vezes, quando vai haver um conflito bélico, eles se aproximam dos humanos e nos dizem, não vão para a guerra. Fiquem no amor, na paz, na união. E que curioso que essas 3 palavras que acabei de mencionar são o que nos disseram a maior parte das religiões ao longo da história. Estaríamos falando então da mesma coisa? Estaríamos em condições de assegurar que tudo o que está acontecendo dentro da casuística desses seres é um que sabe do futuro, porque eles nos dão o aviso do que vai acontecer nos dias subsequentes. Será que são entidades que, como os seres reptiloides de que viemos falando, vêm de uma forma paralela ou habitam o planeta junto conosco? Ou será que se trata dos antigos deuses que desceram em algum momento e que alguns deles não voltaram ao seu lugar de origem? Segundo as lendas, eles foram viver no interior da Terra, para que ninguém pudesse roubar o segredo e a informação que eles possuíam. Eu não sei, mas está aí. E isso é o que me fascina, claro. Imagine descobrir isso, conviver com eles. Veja, na Ásia existem as lendas de Agartha, de Shambhala e dos seres vestidos de branco, que são paz, que são amor, que são conhecimento. Lá isso é visto como algo normal e natural, mas na América não. Isso nos assusta. E de repente não sabemos nem quem são, nem o que desejam. Mas aí estão as lendas, aí estão as histórias. Por isso, toda vez que viajo para algum lugar e me deparo com essas histórias, tento documentá-las, entrevistar as pessoas que têm o conhecimento. E encontrei um paralelismo enorme no que é a América do Sul, América Central, América do Norte, que parece que são histórias completamente desconectadas umas das outras, mas não é assim no Chile. Na região do deserto também visualizam e há avistamentos de seres vestidos de branco? Como assim no deserto? Até lá embaixo no continente americano? Pois existem as histórias, existem as testemunhas, existem as pessoas que relatam isso. E você vem para a América do Norte e são as mesmas histórias. O que serão? Seres que podem viajar de dimensão em dimensão e estão aqui? Ou será uma grande civilização que está espalhada por todo o planeta? Eu acredito mais nisso, que é tão dispersa, que eles têm um grande conhecimento e tentam ajudar no que podem e no que nós permitimos. Porque o ser humano nem sempre se deixa ajudar. Desses seres, dessas outras realidades. Um completo mistério. É isso mesmo. E, de novo, tomara que a gente tenha a chance de descobrir isso. Eu espero que sim, eu espero que sim. E que a gente não fique só nas lendas, nas histórias. Mas que também você, eu e todo mundo que está assistindo, a gente possa participar e ser testemunha da presença
desses seres, dessas entidades que estão aí, aparentemente muito atentos a nós. Então é isso, amigos. Eu disse que vocês iam gostar deste episódio, não disse? Amigos, eu adorei. Ufa, ainda falta mostrar bastante coisa. Ainda? Se vocês gostariam de uma segunda entrevista com Johanan, deixem nos comentários. Johanan, tem algo que você gostaria de dizer para o pessoal no final? Se gostarem de algum tema, leiam, estudem, analisem e principalmente questionem. Eu acho que o melhor para 2025 é que a informação agora está mais disponível através da internet, através de podcasts como o seu, que tem muita informação. E isso é muito bom, porque nos ajuda a pensar, nos ajuda a buscar informação. Eu quero saber mais sobre o que você acabou de mencionar. O ideal é que leiam, estudem, analisem e com essa bagagem cultural tirem suas próprias conclusões. Para que entendam que esses temas são assim, tem um mistério, há algo escondido e que nós podemos ser participantes de todo esse conhecimento. Esse é o convite que faço para seu público. Aí está, amigos. Lembrem-se de que por trás de cada mito sempre há um pouco de verdade. E se vocês chegaram até aqui, significa que gostaram do episódio? Mas acima de tudo, que você é um grande seguidor e eu te incentivo a provar isso, deixando nos comentários a hashtag Johanan. Dessa forma, vou perceber que você chegou ao final do vídeo e com certeza vou deixar algum comentário no seu também. Beleza? Senhoras e senhores, eu sou o documentarista e isso foi Entrevista com Johanan. Obrigado e até a próxima.